Boa noite, galera. Estamos aqui em mais uma aula aí de morfologia vegetal. Hoje a gente vai falar de caule, né, as suas funções, os tipos de caule. Então a gente vai estudar hoje caule. A gente já estudou na aula passada raiz e agora a gente vai falar de caule, tá? Vou estar mudando aqui, né? Então o caule tem as suas funções, né? Uma delas é o quê? Absorver os sais minerais e a água. Então a água, os sais minerais estão junto com a água e vai conduzir da raiz até para a copa e redistribuir. Mas outras das funções, o que é? É manter a folha dela disposta para receber os raios solares, para ocorrer o quê? A fotossíntese, tá? Então, além da disposição das folhas, né, ele faz o quê? A raiz absorve, passa pelo caule e vai até a folha, tá? Então, passa até a copa da folha. Então, a primeira raiz absorve a água e os sais minerais, passa pelo caule e vai até na folha. Beleza? Então tá lá, o caule pode desempenhar o quê? Várias funções. Condução dos sais minerais, né? Que a gente falou da raiz até a copa, né? Então vai estar conduzindo junto com a raiz até a copa, aquilo que a gente já falou. Condução dos sais minerais, do açúcar, do aminoácido, tá? Dos metabólicos que a planta vai distribuir através do xilema. Ele leva até na folha, a folha ocorre o processo metabólico e redistribui de novo até chegar na raiz. Todos os processos metabólicos, tá? Armazenamento de reserva nutritiva. Então tem caule que ele vai reservar a parte nutricional, tá? E aí o ser humano pode estar consumindo esse caule aí. Um exemplo é a batata inglesa, tá? A batata inglesa ela tem reserva de amido e a gente consome ela, certo? Não a batata doce, a batata inglesa, tá? Propagação vegetativa, o que é isso? Então a gente vai pegar uma porção do caule e vai introduzir no solo, e essa parte que está introduzida no solo vai soltar a raiz, e o caule vai crescer. Isso aí é a mesma coisa que clonagem, tá? Então a gente faz clonagem na agricultura há mais de 10 mil anos, tá? Então a gente pega uma parte vegetativa da planta, no caso o caule, e reproduz outra planta. Então vai ser origem igual. Então ela vai ter as mesmas características daquela planta mãe, tá? Através do quê? Através do caule. Isso a gente fala de propagação vegetativa, tá? Então o caule é um eixo, né, que tem uma direção contrária ao solo. Então ele tem o quê? Um fotoperíodo positivo e um geotropismo negativo. Quer dizer, geotropismo, ele quer dizer o quê? O crescimento em direção ao centro da Terra. Então ele tem o quê? Um geotropismo negativo. Ele vai crescer ao contrário ao centro da Terra, tá? E fototropismo positivo. Ele vai crescer em direção da luz. Isso é o movimento dele, né? Então, ó, crescendo em direção à luz e vai se ramificar. Para ser considerado caule, o caule tem que ter principalmente três regiões. Então ele tem lá o nó e os entrenós, tá? Então, para ser considerado caule, ele tem que ter a gema, que a gente chama de nó. Esse intervalo entre o nó e o entrenó, né? Então tem um nó aqui, ó. Vocês podem verificar aqui. O nó é a gema vegetativa. Depois a gente tem outro nó, tá? Que vai soltar a brotação lateral. Esse intervalo entre o nó e o outro nó a gente chama de entrenós. Então ele tem nós e entrenós, são as regiões do caule. Depois a gente tem a parte terminal aqui do caule, que é o que? As gemas terminal apical. Elas são células meristemática, tem a capacidade de reproduzir, que a gente já viu no começo da nossa disciplina. Ela faz o quê? A produção da célula, vai dar origem a outra célula, que essa célula vai se multiplicar, vai dar origem aos tecidos, no caso, o caule e outros órgãos da planta. Beleza? Então, para ser caule, ela tem que ter nós e entrenó. Nós, gemas vegetativas. Entrenós, o espaço entre as gemas vegetativas. Então tá lá, ó, aqui mostrando para vocês nó, entrenó e a gema terminal. O que é essa gema terminal? As células meristemáticas, que vão dar origem, tem a capacidade de fazer meiose, mitose, dar origem a outras células. Quais são os tipos de caules? Então a gente vai falar hoje da classificação de caule, né? Igual a gente viu os tipos de raiz, raiz aérea, raiz subterrânea, raiz aquática, né? Vamos falar dos caules também. Caules subterrâneo, caule aéreo e caule aquático. Tá? Então são os tipos de caule, tá? Então tá aqui, ó, dentro dessa classificação, vocês podem ver aqui, a gente tem quanto ao habitat.
O habitat ele é o quê? Aéreo, subterrâneo ou aquático. E dentro dessas três classificações, a gente tem vários tipos de caule, principalmente os caules aéreos e subterrâneos, que a gente tem várias classificações, subclassificações aí. Então, dentro do habitat aéreo, a gente tem lá o ereto, o rastejante, o trepador e o estolão. Dentro dessas classificações também, a gente tem algumas classificações, principalmente no ereto e nos trepadores, tá? Então, ela está, caule aéreo, ereto, ele pode ser tronco, haste, estipe, colmo ou escapo, tá? Então, esse é o caule ereto, aéreo, ereto. Tronco, haste, estipe, colmo e escapo. Depois a gente vai estar mostrando figuras para vocês visualizarem de cada um deles, tá? Rastejante é aquele que tem um eixo, a raiz, e ele vai rastejar no solo. Pode se tornar trepador por uma adaptação, que depois a gente vai estar falando das adaptações. Quais são as adaptações? Gavinhas, espinhos, no caso se tornar um trepador, porque ele, através das gavinhas, ele vai tendo um suporte e ele consegue subir nesse suporte, mas ele não é um trepador. Para ser um trepador, ele tem que ter o quê? Ele entra em contato com o suporte e aí sem gavinhas ele vai enrolando, tá? Então a gente tem lá os caules trepadores volúveis, tá? O que é isso? Ele pode se enrolar para a direita ou para a esquerda. Ele é sinistorso ou dextorso, tá? Então, sinistorso vai enrolar para a direita. Dextorso vai enrolar para a esquerda. Então, ele vai estar se enrolando no suporte, sem uso de adaptação, por irritabilidade. Quando ele encosta no suporte, ele tem uma irritabilidade, os hormônios trabalham e ele vai se enrolar. E aí ele vai se tornar um trepador, sem adaptação, sem gavinha. Tá? Depois a gente tem o que? Os estolões, que também são caules aéreos. Tá? E no caso dos estolões, pode ter alguns estolões também subterrâneos. Tá? No caso da batata, ela tem o caule, o tubérculo, e depois ela tem os estolões subterrâneos. Mas o mais comum para vocês visualizarem o que é um estolão é no caso do morango. Então o morango, ele dá uma mudinha. Aí ele solta um caule, dá uma outra mudinha ali na frente e vai soltando outro caule. Isso é o estolão, é um caule aéreo e ereto, tá? Depois a gente tem o que? Os caules subterrâneos. Os caules subterrâneos é rizoma, bulbo e pseudobulbo. Tá? O rizoma, ele cresce paralelo ao solo, tá? Então ele não vai aprofundar e também não vai formar nenhuma estrutura de tubérculo, né? Nada redondo. Então ele cresce paralelo, no caso da banana, tá? No caso do gengilim, tá? E ele vai crescer ali, no caso da samambaia também, então ele vai crescer paralelo. Aquilo que você acha que é caule na banana, aquela flor lá, aquilo lá são folhas modificadas. O caule verdadeiro, ele é subterrâneo, ele está abaixo do solo. E aí, é um caule que vai crescer paralelo ao solo. Depois a gente tem o bulbo, né? Dentro do bulbo a gente tem várias classificações, né? A gente tem os bulbílios, que é o alho, o bulbo composto, o bulbo tunicado, né? Que é no caso da cebola. Depois a gente já está mostrando mais para vocês, mas ele forma uma estrutura, tá? Não é igual o caule de rizoma, que ele vai crescendo paralelo e vai soltando aí as gemas vegetativas. Depois a gente tem o pseudobulbo. O pseudobulbo a gente encontra em algumas espécies de orquídeas, tá? Ele parece um bulbo, mas é um caule que lembra uma folha, tá? Ele parece um bulbo, mas não é. É um falso bulbo, pseudo. Depois a gente tem, dentro do habitat aí, os caules aquáticos, que se desenvolvem também na água, principalmente alguns rizomas que conseguem se desenvolver na água, tá? Então, caules aéreos, tá? Aquilo que a gente falou para vocês, está acima do solo, né? E dentro desse a gente tem os eretos, tá? Dentro dos eretos, os caules aéreos, a gente tem lá o tronco, né? Dentro dos caules eretos, tronco. Tronco é o quê? Aquilo que a gente consegue identificar. Desde criança a gente faz o quê? Desenho de uma árvore, faz um tronco, né? Então aquele ali é um caule ereto, tronco. Então grandes dimensões, lenhosos, bem ramificado e resistente. É resistente por quê? Porque a parte lenhosa tem o quê? Celulose e lignina. São ligações fortes que dão o quê? A durabilidade, né? Que deixa a madeira dura. Então, no lenho, tá? Então tem lignina e celulose.
Tá? Então, os exemplos são árvores e arbustos. As árvores normais que a gente vê aí com tronco e alguns arbustos que tem os troncos menores, porque o arbusto é menor no porte. Tá? Depois a gente tem a haste. Esse já é um material herbáceo, pouca lignina. Tá? Então ele é bem verde, olha lá, pouco lenhoso. Se desenvolve às vezes com nós e entre nós muito curto. Então a gente consegue ver eles bem pequenininho e os entrenós menor. Então são algumas ervas e alguns subarbustos. Então as ervas medicinais, as ervas daninhas, né, as plantas daninhas, tem esse caule do tipo ereto, do tipo haste. Tá? Depois a gente tem estipe. O estipe é bem característico, ele é bem lenhoso, bem resistente, e ele tem o que a gente chama de capitel de folhas. O que é isso? O caule vai crescendo e ele tem na ponta várias folhas. No caso, vocês virem a planta que mais tem o estipe são as palmeiras. Tá? E como as folhas delas são invaginantes, quer dizer, elas abraçam o caule e aí elas vão deixando aquelas marcas que a gente vê nos coqueiros, aí nas palmeiras em gerais. Aquela marca ela dá a característica também de ser um solo, de ser uma planta, um caule ereto do tipo estirpe. Tá lá, palmeiras e mamão. Mamão vai deixando aquelas marcas lá também. Depois a gente tem o como, né? Dentro do como a gente tem o fistuloso e o silicoso, né? Então o silicoso, o como, entre nós, bem marcados, folhas invaginantes também, que marca ele, só que ele é cheio, né? Então olha lá, pode ser cheio. Então tá lá, ó, fistuloso, com as espécies de bambu, que é oco. Então silicoso, ele é cheio. Então se você pegar cana de açúcar, né? Ele é cheio. Taboca, tem algumas tabocas que também é cheia. Agora se você pegar o bambu, ele é oco por dentro, ele é fistuloso, né? Como uma espécie de bambu. Ele é fistuloso, quer dizer, ele tem o caule ereto e por dentro ele é oco. Tá? Diferente da cana de açúcar, também é um caule ereto tipo como, só que ele é cheio de sacarose, bagaço, ali, lignina, celulose, que dá sustentação para ele. Então, aquele oco é fistuloso. Silicoso, ele é cheio. Depois a gente tem o escalpo. Esse escalpo sai lá do rizoma, que é um caule também que está crescendo subterraneamente. Ele sai lá e vai até a inflorescência. Então ele é um caule ereto, né? Escapo. Então ele sai lá do rizoma e vai até a inflorescência. Então chega lá e a planta floresce. As margaridas, né? Tem algumas ervas daninhas aí, por exemplo, colonião, que também tem aqueles cabos, a gente até puxa aquele caule lá com a semente, aquela parte que fica grudada na semente, que lá é o caule, do caule tipo o quê? Escapo. Tá? Ele escapa por isso que fala escapo, porque ele está escapando da planta. Se a gente puxar, ele sai inteiriço. Tá? Então aqui mostrando algumas figuras para vocês, do tipo tronco, estipe, como, né? E o escapo, ó, no caso aqui uma tiririca. Então ela sai daqui, tem inflorescência. Se você puxar isso daqui, ele sai, né? Ele escapa da planta. Tá? Aqui o tronco de novo, a haste, que são plantas de ervas, o estirpe aqui no coqueiro, tá? Olha lá, mostrando de novo algumas figuras para vocês gravarem bem, ó. Os troncos, né? As árvores como a gente conhece normalmente, né? Depois as hastes das ervas, né? No caso do feijão, que é uma planta baixa, bem herbácea, a serralha, a salsinha, né? Que a gente conhece aí. Aqui as estirpes, mostrando para vocês algumas palmeiras, né? Palmeira imperial, aqui a palmeira areca, né? Mostrando as marcas aqui da folhas invaginantes. E aqui também o mamão, vocês vão ter as marcas aqui, ó. A folha forma aquele capitel, né? Que é essa estrutura aqui. Você tem o caule ereto com invaginações e o capitel, quer dizer, acaba com um tufo de folhas. Aqui mostrando o escapo, né? Aqui a falsa tiririca, né? Depois a gente tem aqui a cana mostrando como, os rastejantes, no caso das abóboras, melancia, das famílias das curcubitáceas, a maioria são rastejantes, né? Então ela tem gavinha que pode se tornar trepadora, mas ela é rastejante em si, ela precisa de uma adaptação do caule. E aqui a gente tem o trepador, né? No caso a era, aquela que vocês verem no muro das casas, né? Ela vai crescendo e vai se fixando ali através de qual raiz? Lembra das raízes? Raiz do tipo grampiforme. Ela vai grampeando ali, então ela se torna uma trepadora através da raiz. Tá? E depois a gente tem o trepador verdadeiro mesmo, né? Que vai subir através do quê? Através, não usando as gavinhas, mas usando a irritabilidade,
crescendo sinistors ou dextors, à direita ou à esquerda do suporte da onde ele está subindo. Então aqui mostrando de novo como silicoso, que é aquele cheio, né? Então vocês podem ver que tem as gemas, né? Aqui algumas partes radiculares, que isso aqui quando a gente cortar, lembra que a gente vai fazer vegetação, a gente faz o quê? Produção vegetativa, a gente corta, então tem os primórdios radiculares e aqui a gema vai dar origem à folha, né? Então a gente tem a gema, aqui de novo, um espaço entre uma gema e outra que a gente chama de nó, um outro nó, e esse espaço aqui é o que? O entrenó. Então dá para ser bem observado aqui na câmera. Só que ele é o que? Ele é cheio, é um caule ereto, né? Do tipo como silicoso, quer dizer, cheio por dentro. Tá? Depois a gente tem um fistuloso. Fistuloso é o que? A mesma coisa. Tem nós, entrenós, folhas, normal, né? Então aqui no bambu dá pra gente observar bem. Só que ele é oco por dentro. Então ele é fistuloso. Ele é oco por dentro. Né? Fístula quer dizer oco. Tá? Então aqui o escalpo mostrando a tiririca, a margarida, ela sai lá do rizoma, das raízes e forma a inflorescência lá na ponta. E aí, a gente, se você puxar isso daqui, ele sai. Né? Por isso que a gente vende a florzinha de margarida já com caule. Né? Então a tiririca também, ó, ela tem essa adaptação. Então a tiririca é uma das plantas mais adaptadas. Ela tem tubérculo, ela tem estolão, ela tem escalpo, né? E ela tem semente ainda para se reproduzir. Tá? Então é uma das plantas mais adaptáveis aí. Aqui mostrando de novo para vocês, né? Os caules dextorsos e os sinistorsos, aqueles que estão crescendo à esquerda e o outro à direita. E o estolão, que é um caule aéreo. No caso do morango, né? Você tem uma mudinha aqui, ele vai dar um caule ereto e vai soltar outra mudinha aqui, sistema radicular. Se você cortar aqui, você consegue fazer a reprodução de mudas através do quê? Através do caule, que é através do estolão. Tá? Aqui o tubérculo é um caule subterrâneo e ele vai armazenar reserva, no caso de amido. No caso da batata inglesa, a gente tem tubérculo. Quem nunca deixou a batata inglesa em casa, a mãe deixou na sacola e começou a brotar, né? Soltar broto. Então, nesse espaço aqui onde tem as gemas vegetativas, ela vai fazer o quê? Ela vai brotar novamente, vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao caule, à folha, e aí ela vai estar dando origem, a partir do caule, da folha, e aí a planta consegue reproduzir. Então a gente, na hora que vai produzir batata inglesa, a gente chama-se o quê? Batata semente, que nada mais é do que o quê? Um caule preparado para dar origem à batata inglesa. Diferente da batata doce, que a batata doce é uma raiz, né? Lembra as raízes tuberosas? Ela é uma raiz que não tem caule, ela não tem gemas. E aí ela faz o quê? Ela não dá origem a outra planta. Tá? E o pseudobulbo, no caso de algumas espécies da orquídea, a gente tem um falso bulbo aqui. Tá? E isso aqui nada mais é do que folha da orquídea. E aí eles mostram um pseudobulbo, que seria um bulbo. Depois a gente tem os caules rastejantes, né, que a gente pode chamar ele de sarmentoso ou prostado. Esse caule, ele vai crescer, como eu já falei para vocês, da família das curcubitáceas, ó, pepino, melancia, melão, machixe, abóbora, todas as espécies de abóbora. Tem mais de 825 espécies de abóbora, né, já catalogadas aí. Todas elas são o quê? Rastejantes, tá? Então, eventualmente pode se tornar um trepador, aquilo que a gente falou, através do quê? De uma adaptação do caule, que é chamada as gavinhas, tá? E também algumas podem se tornarem trepadoras através do quê? Da raiz, principalmente no caso da era das raízes grampiformes, tá? O chuchu também é uma curcubitácea que produz gavinha. Então aqui mostrando algumas imagens para vocês, tá? De caule rastejantes, no caso de abóbora, melancia e pepino, tá? Todos eles da família da Cuscubitácea. E aquilo que a gente falou para vocês já do estolão, que cresce, né, paralelamente à superfície e vai dando origem a outras plantas que a gente já mostrou para vocês. Aqui vem na figura o morango, então você tem aqui o morango, né? E depois você tem aqui o estolão, ó, e soltando o quê? Uma mudinha, né? Aqui dá para ver melhor, ó. Você tem a planta mãe, ela solta o estolão tanto para a direita como para a esquerda, e aí você corta aqui, dá origem a outra planta aqui. Então ela já vai soltar primórdios foliares aqui e radiculares,
e em contato com o solo ela vai crescer e vai desenvolver uma planta nova. Tá? Depois a gente tem os caules trepadores, que é aquilo que eu falei para vocês, que eles não têm adaptações, ele cresce, né, enrolando para a esquerda ou para a direita. Sinistors ou dextors. Sinistors para a direita, dextors para a esquerda. Tá? Então é um caule volúvel, que a gente chama de volúvel. E aqui eu estou explicando para vocês de novo, dá uma lida aí, né, se ele está dirigindo para a esquerda ou para a direita. Então, dextors, direita, sinistors, à esquerda. Tá? Então é chamado que caules volúveis, e aí ele vai, através da irritabilidade, ele vai crescer. Tá? Então a gente tem alguns exemplos aí, a campainha, né, o cipó uva, então a gente tem vários outros aí, corda de viola, no caso, que é uma erva daninha bastante drástica aí. Então tá lá, ó, caules volúveis, que são, o que é esse desses volúveis? São trepadores, tá? Crescendo aí para a direita, dextors crescendo para a direita. E os sinistors crescendo para a esquerda, tudo bem? Então só para vocês verem. Depois a gente tem os caules subterrâneos, que a gente vai fazer o quê? Qual que é uma das principais funções deles? Né? Além de levar as folhas para receber a luz, para receber o quê? Fazer a luz, receber a luz e fazer o processo fotossintético, eles têm a função do quê? De armazenar reservas e propagação vegetativa. Lembra que a gente falou que a gente pode, através do caule, gerar uma outra planta, tá? Através dos nós e dos entrenós, através das gemas vegetativas. E aí a gente consegue fazer. Então a gente tem esses caules. E os caules subterrâneos, eles podem ser classificados como? Como rizoma, tá? O caule cilindro, tá? Que ele vai crescer paralelamente ao solo, no caso aqui das bananeiras, dos lírios, espada de São Jorge, algumas espécies de samambaias, que vai ter os rizomas, tá? O gengibre, nota aqui, ó, que ele vai crescer paralelo, ó. No caso da bananeira, ele está crescendo paralelo. Ó, algumas samambaias também tem. O gengibre, ó, aquela hora eu falei do alecrim, não é o alecrim, é o gengibre. Então o gengibre ele vai soltando. Então, aqui você tem aqui, ó, nós, cada nozinho desse é uma gema vegetativa. Vai dar origem à planta. Se você cortar aqui, você faz reprodução vegetativa através do caule. Tá? No caso da bananeira, ó, ela vai crescendo também paralela ao solo. Você vem, corta e faz as mudinhas. Tá? Dá tempo para plantar em tubete. Tá? Fazer reprodução em laboratório. Que hoje a banana ela é muito mais reproduzida em laboratório por causa da questão das doenças. Tá? E depois a gente tem os tubelos, que ele vai apresentar aí o que? Um armazenamento, né? Então ele, diferente do rizoma, ele vai crescer, que também acumula amido, alguma reserva, mas esse ele vai ter um armazenamento maior, ele vai ficar um pouco mais cilindro, tá? Então ele vai ter, no caso da batata inglesa, tá? Que dá